teremos a palestra Abordagens das Síndromes Neurológicas no HIV. O palestrante é o Dr. José Ernesto Bermúdez, da Universidade de São Paulo. Bem-vindo. Bem, bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para participar desse importante simpósio. Em nome do Dr. Luiz Ferreira, agradecer aos organizadores. É uma honra estar em Manaus hoje. O tema proposto é falar sobre as principais síndromes neurológicas em pessoas que vivem com HIV. Em relação à introdução, estou com problemas com este passador aqui. Eu queria mostrar uma série histórica aqui da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que mostra uma queda importante do número de casos novos, né, de doenças oportunistas depois da introdução da terapia antirretroviral. E essa queda ela tem sido importante, mas ela estabilizou na última década, mostrando que as doenças oportunistas elas continuam sendo problemas relevantes dentro do cenário brasileiro. E as doenças neurológicas também fazem parte delas. E as doenças oportunistas continuam acontecendo por vários motivos, né? Temos uma proporção de pacientes com diagnóstico tardio da infecção pelo HIV, mas também temos barreiras para iniciar e manter o uso da terapia antirretroviral. Temos um grupo importante de pacientes que são experimentados em tratamento antirretroviral, mas eles abandonam o tratamento por diversos motivos, voltam a ficar imunossuprimidos e fazem novamente doenças oportunistas. Barreiras também para o uso de profilaxias, screening e tratamento preemptivo de algumas doenças, particularmente para criptococoses, que hoje já é uma recomendação formal, né, a estratégia de screening e tratamento preemptivo. Uma subpopulação de pacientes com resistência viral também e com falhas virológicas e imunológicas. E, finalmente, a apresentação de doenças oportunistas no contexto da síndrome inflamatória de reconstituição imune. Eu coloco aqui uma série de doenças neurológicas oportunistas, séries de casos atendidos no Emílio Rivas, para chamar a atenção sobre a presença delas no contexto de diagnóstico prévio de infecção pelo HIV. Vejam que a maioria dos nossos pacientes são pacientes que já sabiam que tinham HIV, a maioria deles já tinham diagnóstico prévio de infecção de doença definidora de AIDS, né, com mortalidades bastante elevadas, né, entre 13% no caso de toxo para 50% no caso de encefalite citomegálica. Que uma atenção particular para a meningite criptocócica, que a média nacional está em torno de 50% a 60%, em centros terciários essa letalidade cai para 20% a 30%, e nos últimos anos, com a experiência do uso de anfotericina mais 5 flucitocina, essa letalidade cai para 15% ou até 10%, mais próximo do que se descreve em países do hemisfério norte. Vou ficar deste lado para ver se fica mais fácil. Não está passando, né? Pode passar? Tá. Bom, existem alguns trabalhos brasileiros que são estudos de coortes, principalmente retrospectivas, que têm mostrado uma frequência das principais doenças relacionadas à imunossupressão, e todas elas coincidem em mostrar que toxoplasma, cripto e tuberculose são as 3 doenças neurológicas mais frequentes em população que vive com HIV, né, seguidas de outras como leucoencefalopatia multifocal progressiva e encefalite citomegálica. Mas toxoplasmose de longe é a causa mais frequente. Pode passar, por favor? Eu queria mostrar aqui uma experiência de 2 estudos prospectivos realizados no Emílio Rivas. Este daqui é de 2009, publicado no 2011, que foram 100 casos consecutivos internados no Emílio Rivas, 70% dos pacientes do sexo masculino, uma mediana de CD4 muito baixo, a maioria dos pacientes já com diagnósticos previamente conhecidos de infecção por HIV. As causas mais frequentes, toxoplasma, cripto e tuberculose,
né? LEMP em quarto lugar e encefalite citomegálica em quinto. Chamando a atenção que 15% dos pacientes que internam por queixa neurológica, na verdade, podem ter duas doenças neurológicas concomitantes. Isso deixa o cenário do paciente imunossuprimido ainda mais complexo. A letalidade, 13%, e neste estudo, o único fator associado a óbito foi a presença de mais de uma doença neurológica, né, por conta da maior complexidade desses casos que acaba implicando no prognóstico. Próxima, por favor. Próxima. Esse é um estudo mais recente, com desenho similar, apresentado no Congresso Europeu desse ano. Foram 105 casos também neurológicos consecutivos internados no Hospital Emílio Rivas, mostrando aqui uma proporção já um pouquinho menor do sexo masculino, 60%, mas o CD4, a mediana sempre baixa, em torno de 70% nesta casuística. A maioria dos pacientes com experiência em terapia antirretroviral, mais uma vez, pacientes que tinham HIV, que abandonaram o tratamento, ficaram novamente imunossuprimidos e apresentaram doenças neurológicas em decorrência disso. Novamente, as três doenças oportunistas mais frequentes, toxoplasmose, criptococose e tuberculose, como as principais etiologias. Próxima. Próxima, por favor. E dentre os fatores associados a óbito, interessante que nesse trabalho, alteração do nível da consciência e admissão na UTI foram as únicas duas variáveis associadas a óbito. A concomitância de doenças neurológicas nesse estudo, que foi muito similar ao nosso trabalho de 10 anos atrás, em torno de 14%, nesse estudo não esteve relacionado ao óbito, provavelmente porque o diagnóstico foi feito de forma mais precoce e houve intervenção sobre a concomitância de doença neurológica, e isso acabou tendo menor impacto prognóstico. A internação desses pacientes é prolongada, em torno de um mês aproximadamente, e a mortalidade é de 12%, mostrando que é possível abordar de forma agressiva esses pacientes e melhorar o prognóstico deles. Próxima, por favor. A abordagem diagnóstica das doenças neurológicas em pessoas que vivem com HIV depende basicamente de três variáveis. Primeiro, conhecer o que é frequente no lugar onde eu trabalho, conhecer a neuroepidemiologia de cada cenário em particular, o grau de imunossupressão, pacientes com CD4 abaixo de 200, sempre temos que pensar primeiro em doença oportunista. E, em terceiro lugar, as características particulares de cada caso em relação à sua apresentação clínico-radiológica e alguns exames laboratoriais. Esse tripé de informações é muito importante na abordagem de cada caso individual. Muito obrigado. O algoritmo que utilizamos no Instituto para a abordagem sindrômica, ela classifica os casos em função das manifestações predominantes. Se predominam as manifestações de meningite ou meningoencefalite, criptococose e tuberculose são as causas mais frequentes. Se predominam as manifestações de encefalopatia ou encefalite e existe uma alteração focal com efeito expansivo, toxoplasmose é a primeira etiologia, tuberculomas a segunda e depois outras menos frequentes, incluindo os linfomas primários. Se temos encefalites focais sem efeito de massa, a leucoencefalopatia multifocal progressiva é a causa mais frequente, e se temos encefalites difusa, a encefalite citomegálica passa a ser o parâmetro ou a etiologia mais relevante. Falando de alteração focal em pessoas que vivem com HIV, queria mostrar um caso clínico rapidamente. Um paciente de 34 anos de idade, homem que faz sexo com homem, sem doença prévia, veio no pronto-socorro com dor de cabeça global de moderada intensidade, com uma perda de 6 quilos em 2 meses aproximadamente, tinha uma candidose oral. No hemograma tinha apenas 400 linfócitos totais e um teste rápido mostrou se tratar de um paciente com HIV. Na tomografia de crânio se mostrou uma lesão expansiva nos núcleos da base esquerda, foi iniciado imediatamente trimetoprim sulfamethoxazole e dexametasona. Então, um paciente com diagnóstico recente de infecção por HIV, após 2 semanas de tratamento, uma melhora clínica e radiológica bastante expressiva. A sorologia foi não reagente para toxoplasmose e um CD4
de 78. Entonces, un paciente con diagnóstico recente de HIV, con toxoplasmosis cerebral, com lesão única na tomografia, com sorologia negativa. Depois a gente vai ver como que os parâmetros individuais eles são relativos, mas a abordagem sindrômica ela tem que guiar as condutas, muitas vezes no cenário de pronto-socorro, como neste caso. Foi iniciada a terapia antirretroviral também e esse paciente teve alta hospitalar com orientação de completar 6 semanas de tratamento, né, de indução para a toxoplasmose cerebral. O algoritmo que seguimos especificamente para pacientes com lesões expansivas cerebrais em indivíduos que vivem com HIV parte do reconhecimento das manifestações neurológicas agudas ou subagudas. Isso deve levar imediatamente à relação de uma imagem de crânio, uma tomografia com e sem contraste, né? E hospitalização do paciente para início de terapia empírica para toxoplasmose cerebral, solicitação de sorologias. Em São Paulo, em alguns centros, tem disponibilidade de PCR para toxo no sangue periférico, que pode confirmar o diagnóstico rapidamente, mas não está disponível na maioria de serviços. Antes de partir para o tratamento de 2 semanas antes de repetir a imagem, é muito importante fazer um exercício de questionar se existe a probabilidade de ter um diagnóstico alternativo à toxoplasmose cerebral. Isso é muito importante porque podemos estar diante de um paciente com um abscesso cerebral, com um linfoma, com um tumor não relacionado à imunossupressão, nos quais o tratamento empírico para toxoplasma não vai ser contributório, pelo contrário, a gente vai perder tempo, né, que poderia ser dedicado para outras etiologias. Portanto, este questionamento antes do paciente ir para o tratamento empírico de 2 semanas é bastante importante, porque pode desencadear a necessidade de fazer exames contributórios, né, como líquor, complementar com ressonância e outros, para decidir, por exemplo, no caso de um abscesso cerebral, uma intervenção através de uma abordagem neurocirúrgica, né? Se tudo indica que estamos diante de um paciente com toxoplasmose cerebral e não tem contraindicação para punção licórica, a recomendação é fazer uma punção lumbar visando a pesquisa de DNA do toxoplasma quando está disponível fazer PCR para toxoplasma, né? Dessa forma se poderia confirmar nos primeiros dias de internação a etiologia dessa lesão expansiva. Se isso não está disponível, segue o trajeto convencional, né, de checar a sorologia, se a sorologia está positiva ou ela não está disponível, é sugestivo o diagnóstico de toxoplasmose, se continua o tratamento e 10 a 14 dias depois do tratamento empírico se repete a imagem, se teve melhora, estamos diante de um caso de presuntivo, né, de toxoplasmose. Se não tem melhora, depois de 10 a 14 dias de tratamento antiparasitário, devemos discutir uma biópsia cerebral, porque provavelmente o diagnóstico não seja toxoplasmose. Se a sorologia é negativa e o paciente tem lesão única na tomografia, vejam que isso não é característico, isso não exclui o diagnóstico de toxoplasmose, como foi o caso que apresentei, né? Na ressonância magnética, a maioria de pacientes que têm lesão única na tomografia demonstram mais de uma lesão. Mas se o paciente tem sorologia negativa para toxoplasma e na ressonância tem lesão única, deve ser discutida também uma biópsia cerebral, porque é infrequente que a toxoplasmose tenha esses 2 parâmetros concomitantes, sorologia negativa e lesão única na ressonância, mas isso tem que ser avaliado também caso a caso. O diagnóstico da toxoplasmose cerebral em pacientes infectados por HIV de forma definitiva precisa da demonstração histopatológica de uma encefalite necrotizante ou uma encefalite necrohemorrágica, né? Não se trata de um abscesso cerebral, é uma encefalite necrohemorrágica. A PCR, quando disponível, seja no líquor ou no sangue, ela, no contexto clínico e radiológico apropriado, confirma o diagnóstico etiológico da toxoplasmose cerebral. Na maioria das vezes, dados clínicos e radiológicos compatíveis associados à melhora desses critérios, 10 a 14 dias de tratamento é o suficiente para atribuir a etiologia de toxoplasma a uma lesão expansiva.
As sorologias são positivas entre 90% e 95% dos casos e a maioria deles tem CD4 abaixo de 200, tá? Mas vejam que individualmente nenhum desses parâmetros permite excluir o diagnóstico da toxoplasmose. Encefalite difusa, né, com apagamento de sulcos e fissuras, também é um cenário para pensar em toxoplasmose cerebral. Existe a forma encefalítica difusa, na qual não aparecem lesões expansivas e apenas sim uma encefalite global. Por vezes as lesões não podem aparecer na tomografia. Aqui A e B são do mesmo paciente, onde ele apresentou uma síndrome de tronco, na qual na tomografia não apareceu maiores achados, né? Mas na ressonância aparece uma lesão mesencefálica, né? Então isso é mais um cenário, paciente CD4 baixo, grave, né? Com alterações de fossa posterior, imediatamente deve chamar ao início do tratamento também. Este é um paciente com várias lesões hemorrágicas, essa é uma tomografia sem contraste, várias lesões hemorrágicas, né, que também caracterizam um padrão clínico e patológico da toxoplasmose, que é a toxoplasmose hemorrágica. Então, lesões hemorrágicas em pacientes com HIV e CD4 baixo devem lembrar também o diagnóstico de toxoplasmose cerebral e o início rápido também do tratamento antiparasitário. Próxima, por favor. O sinal do alvo excêntrico, que é esse nódulo mural aqui, né, após o realce, ele é muito característico da toxoplasmose cerebral e, quando presente, deve sugerir também essa hipótese diagnóstica. O diagnóstico mais frequente que não toxoplasmose cerebral diante de um paciente com AIDS e lesão focal são os tuberculomas, tá? Diferente do que se descreve na literatura europeia ou americana, onde os linfomas sempre estão colocados como o primeiro diferencial, os tuberculomas eles são muito mais frequentes na América Latina, aproximadamente 10 a 20% dos pacientes com tuberculose miliar ou com meningite tuberculosa, eles podem ter tuberculomas. A questão é que a maioria das vezes esses tuberculomas são silentes, eles não dominam o quadro clínico, por exemplo, num paciente com uma meningoencefalite tuberculosa, né? Mas por vezes eles podem ter lesões focais ou podem causar crises convulsivas, mas o padrão radiológico ele é um tanto diferente da toxoplasmose em quanto à topografia, a disseminação sempre na transição córtico-subcortical por conta de uma disseminação hematogênica, às vezes são espessamentos leptomeningíticos ou por vezes um padrão miliar também nas imagens de encéfalo. É muito raro ter lesões únicas ou poucas, extensas. Esse aqui foi um tuberculoma gigante, que estava com diagnóstico provável de linfoma, mas na biópsia se confirmou se tratar de um tuberculoma e pós-tratamento houve uma melhora importante. Então, são lesões frequentes, mas são atípicas as apresentações, onde o tuberculoma pode imitar de fato uma toxoplasmose ou pode imitar um linfoma primário. Sempre importante olhar tórax desses pacientes, né? Na metade dos pacientes com tuberculomas, eles têm lesões torácicas sempre melhor visualizadas nas tomografias do que no raio-x. O linfoma primário classicamente tem sido um diagnóstico diferenciado em pacientes que estão tratando 2 semanas para casos prováveis de toxoplasmose e que não respondem ao tratamento do ponto de vista clínico radiológico, tá? Então vejam aqui, essas são, A e B é um paciente, C e D é outro paciente. Quando se utilizam técnicas radiológicas neurofuncionais, como o SPECT ou o PET, se permite uma discriminação de lesões tumorais por um maior índice mitótico. Aqui num SPECT existe uma área de maior metabolismo, aqui num PET scan também uma área de maior metabolismo. Mas o que queria chamar a atenção é que o SPECT isoladamente, ou inclusive a pesquisa da PCR para Epstein-Barr no líquor, isoladamente elas contribuem pouco para o diagnóstico de linfoma primário. SPECT mais PCR, sim, é um diagnóstico, é uma associação que permite uma aproximação diagnóstica melhor para linfomas primários. O grande problema é a pouca disponibilidade dessas estratégias, né? Isoladamente, o PET scan é a melhor técnica neuroradiológica que permite, sim, diferenciar uma infecção de um tumor.
tá? Mas não permite diferenciar, por exemplo, toxoplasma de tuberculoma, né? A utilidade dele estaria mais nesse sentido, mas são técnicas que, lamentavelmente, elas estão pouco disponíveis. Próxima, por favor. O tratamento da toxoplasmose cerebral, como colocamos no PCDT disponível, né? Priorizamos os esquemas baseados em sulfa, seja sulfadiazina ou trimetoprim sulfametoxazol. No nosso serviço preferimos trimetoprim sulfametoxazol pelos motivos que eu vou mostrar a continuação, né? Fizemos uma meta-análise, próxima, por favor, uma meta-análise que incluiu 9 trabalhos, 5 ensaios clínicos randomizados, 3 estudos de corte retrospectiva, uma corte prospectiva. Próxima, por favor. Mostrando que não existe hoje nenhum esquema que tenha demonstrado superioridade. Ou seja, um esquema de pirimetamina sulfadiazina não é superior a um esquema com trimetoprim sulfametoxazol, inclusive não é superior a um esquema com pirimetamina e clindamicina. A meta-análise não demonstrou superioridade. Existem potenciais vantagens para o uso de trimetoprim sulfametoxazol, como, por exemplo, ter uma melhor posologia, menos comprimidos e menor frequência de tomadas, disponibilidade de preparado parenteral, existem genéricos, né, de trimetoprim sulfametoxazol, prevenção de pneumocistose, malária em alguns cenários muito particulares e também prevenção de infecções bacterianas, inclusive um início mais precoce do tratamento antirretroviral. Então, já aproximadamente faz 10 anos que no Emílio Ribas usamos trimetoprim sulfa como terapia inicial para toxoplasmose cerebral com resultados próximos de 90%. Usamos corticoides na toxoplasmose cerebral apenas quando existe efeito de massa clinicamente relevante ou encefalite difusa, né, em torno de 2 semanas de doses plenas. Quando a tomografia demonstra uma melhora inequívoca da lesão, começamos a reduzir progressivamente o corticoide. Anticonvulsivantes apenas após crise, tá? Não usar profilaticamente, essa é uma discussão, às vezes com os serviços de neurocirurgia principalmente, mas não se orienta o uso de anticonvulsivantes profiláticos. Passando para o segundo tema, que seria a das meningoencefalites, eu queria apresentar um caso clínico também de um paciente de 45 anos de idade, viúvo, infectado por HIV com abandono de tratamento, que apresentou dor de cabeça, náuseas e vômitos e confusão mental de 1 semana de evolução, assim como diarreia crônica. Nos exames mostravam um CD4 de 180 com 32.000 cópias de carga viral. A tomografia de crânio mostrou apenas uma discreta atrofia, o líquor mostrou uma pressão de abertura de 42 centímetros de água, com 15 células, proteína de 111 e glicose baixa. A tinta da China foi positiva e o antígeno criptocócico também foi positivo. Foi iniciada hidratação e reposição preemptiva de eletrólitos, foi iniciado anfotericina deoxicolato mais 5-fluoxetocina após a confirmação da meningoencefalite criptocócica, né? Em relação à abordagem sindrômica e ao algoritmo que utilizamos, né, no manejo de pacientes com meningite ou meningoencefalite, a imagem sempre é importante. Lembrar que as manifestações clínicas em doença neurológica, ela é inespecífica. Um paciente com dor de cabeça pode ter toxoplasmose cerebral, pode ter meningite tuberculosa, pode ter meningite criptocócica, né? A imagem é fundamental para poder direcionar o manejo. Se tem lesão expansiva, passamos para o algoritmo que já foi descrito. Se não tem lesão expansiva, antes da punção licórica e diante suspeita de meningite ou meningoencefalite, é fundamental as culturas para bactérias, fungos e micobactérias. Com um quimiocitológico na mão, a gente pode começar a direcionar melhor os diagnósticos com celularidade, proteína e glicose. As 3 etiologias mais importantes para um paciente com AIDS, com uma meningite subaguda, aquela de mais de 5 dias de evolução, né, são criptococose, tuberculose e listeria. São as 3 etiologias mais frequentes e são elas que devem ser procuradas de forma ativa nesses subgrupos de pacientes, né? O teste mais importante para criptococose vai ser o teste antigênico.
mas as culturas são sempre importantes. Para a tuberculose, o gene SPERT tem uma relevância que eu vou mostrar a continuação, mas as culturas também. Se num primeiro momento algum desses testes se mostra positivo, o tratamento específico vai ser utilizado, né? Se todos eles estão negativos e o paciente, após 1 ou 2 dias de internação, ele persiste com sintomatologia, o que devemos fazer é avaliar terapias empíricas, né? E a terapia empírica, ela, neste cenário, basicamente vai consistir em ter que decidir tratar meningite tuberculosa empiricamente com ou sem a cobertura para listeria, né? Que é a grande discussão nestes casos, né? O único teste que permite excluir doença neurológica em pacientes com AIDS é o teste antigênico. Um látex negativo, um LFA negativo, ele permite excluir criptococcoses, mas isso não pode ser feito com os outros testes porque não tem um valor preditivo negativo o suficientemente alto para isso, né? Aqui chamando a atenção para os 2 testes rápidos que têm aumentado bastante os diagnósticos neste cenário. A meningite criptocócica, usualmente ela tem um curso subagudo, mas ela pode ser aguda ou crônica. Às vezes imita a meningite bacteriana, às vezes imita a meningite crônica, com mais de 1 mês de evolução. A hipertensão intracraniana é frequente, as manifestações extraneurológicas elas são bastante importantes, né? Às vezes uma biópsia de pele permite um diagnóstico também bastante ágil. Próxima, por favor. As imagens, novamente, são fundamentais para a meningoencefalite criptocócica, na verdade, né? Porque se temos uma tomografia apenas com discretas imagens que sugerem dilatações de espaços perivasculares, que na ressonância se mostram bastante sutis, isso não vai mudar o direcionamento para uma terapia empírica, provavelmente com 2 semanas de terapia combinada. Mas se temos pacientes com estas formações pseudocísticas que correspondem à presença de um fungo no parênquima, isso muda completamente o tratamento. Aqui não são suficientes 2 semanas, temos que estender pelo menos para 6 semanas de tratamento. E esses pacientes usualmente prolongam até por meses uma terapia de indução, já que são casos bastante mais complexos, né? Portanto, a imagem também é muito importante nestes pacientes. O diagnóstico laboratorial da criptococose, na maioria dos casos e na maioria de serviços, se dispõe apenas de tinta da China, né? Uma sensibilidade em torno de 50% a 80%. Vejam que pacientes com meningite criptocócica, em torno de 20% a 30%, eles podem ter tinta da China negativa. Então, não tem como excluir meningite criptocócica sem fazer um teste antigênico. As culturas, elas têm uma sensibilidade em torno de 80%, mas são demoradas, né? De forma rápida, nos laboratórios, se pode usar esse meio de CGB para diferenciar entre GACI e neoformans, né? O valor dessa diferenciação é bastante relativo. O que vai determinar o tratamento é a manifestação, é o fenótipo da doença, né? De um modo geral, o GACI em imunocompetentes tende a apresentar criptococoma e hidrocefalia. Em pacientes com HIV, o GACI ele se comporta mais próximo do neoformans. Dificilmente a gente observa dilatação ventricular, dificilmente a gente observa criptococomas, né? Então, isso não tem um valor tão prático, mas do ponto de vista epidemiológico é interessante fazer essa diferenciação. Lembrar que essa é uma suspeita que tem que ser confirmada com técnicas mais apuradas, né, para confirmar essa espécie. E o grande avanço em termos de diagnóstico tem sido os testes antigênicos, o diagnóstico utilizando o LFA ou o látex. Próxima, por favor. O lateral flow assay é uma técnica imunocromatográfica feita com fita, né? É aprovada pela FDA e Anvisa para uso em soro e líquor. É a recomendação preferencial da Organização Mundial da Saúde, hoje já é uma recomendação formal. A validação multicêntrica, né, do LFA foi feita na Uganda com testes com provas de sensibilidade próximas de 100%, mostrando que é um único teste que ele pode ser positivo quando qualquer outro, inclusive o látex, é negativo. Isso tem sido bastante importante. A correlação dos títulos
eu só peço mais 3 minutinhos, porque estou... A correlação dos títulos do LaTeX ou do LFA, eles não servem para monitorar tratamento. Tá? Então, isso é muito importante. Não adianta estar pedindo testes de LaTeX titulados, né, a cada semana ou cada 3 dias, porque se perde a correlação depois do 7º dia. Então, não tem valor para seguimento terapêutico. Não? A meningite tuberculosa, ela traz alguns dilemas no Brasil e em outros países, porque vejam que em torno de 20% dos pacientes com meningite tuberculosa confirmada, né, eles não têm pleocitose. Então, não é motivo para não avaliar a hipótese diagnóstica de meningite tuberculosa um paciente que tem clínica de meningite ou meningoencefalite e excluímos criptococoses. Nesse cenário, TB continua sendo o principal diferencial, independente de não ter pleocitose. E aqui no Brasil, 1 de cada 5 pacientes com meningite tuberculosa não tem pleocitose. Tá? E isso é importante de ser lembrado na prática diária. Os padrões licóricos da meningite tuberculosa são bastante variados. O líquor clássico de proteína alta, celularidade alta, glicose baixa, apenas 2 de 3 pacientes apresentarão, mas diversos padrões são possíveis. Né? O GeneXpert trouxe um acréscimo importante no diagnóstico, mas precisa de 2 critérios: altos volumes, pelo menos 5 ml, e centrifugar a amostra. Sem esses 2 critérios, o rendimento do GeneXpert ele não chega a 50%. Então, é muito importante isso para as rotinas do dia a dia. Né? Próxima, por favor. O tratamento da meningite criptocócica no Brasil, apesar dos últimos ensaios demonstrando a possibilidade de esquemas curtos, continua sendo um esquema de indução com anfotericina, desoxicolato mais 5-fluoxetosina durante pelo menos 2 semanas, uma consolidação com fluconazol e uma manutenção também com esse mesmo antifúngico. O manejo de hipertensão intracraniana é fundamental para a meningite criptocócica. Pacientes que têm hidrocefalia precisam uma derivação, mas a maioria de pacientes não tem hidrocefalia, eles vão para punções de alívio diariamente, 20 a 30 ml todos os dias, para tentar controlar e obter pelo menos 3 dias consecutivos com punções normais. Né? Se isso é conseguido, punções semanais são importantes para monitorar o tratamento, mas se volta a ficar novamente hipertenso, esse paciente tem que ir para uma derivação lomboperitoneal. Então, é fundamental o manejo de hipertensão intracraniana. Próxima. Resumindo, o pacote de intervenções para meningite criptocócica não é só terapia antifúngica combinada, né? Tem que ter um controle agressivo de hipertensão intracraniana e o manejo das toxicidades, uma hidratação preemptiva, reposição hidroeletrolítica antes e durante a infusão de anfotericina é fundamental. Mas o monitoramento com imagem, com culturas e a programação do início da terapia antirretroviral depois da 4ª semana do tratamento da criptococose, isso é uma particularidade da meningite criptocócica, é bem importante. Eu gostaria de finalizar só com algumas considerações, primeiro mencionando que a incidência de doenças neurológicas oportunistas associadas ao HIV diminuiu com o uso crescente da TARV, mas o número absoluto de casos permanece alto, causando elevadas taxas de mortalidade e morbidade, assim como custos elevados. As infecções oportunistas respondem, pela maioria dos casos, em pacientes com imunossupressão avançada, menos de 200 de CD4, sempre devemos pensar em doença oportunista, até demonstrar o contrário. Realizar imagens antes do líquor, esse é um problema, né, em diversos serviços, onde dispor de um tomógrafo rapidamente nem sempre está disponível. É importante saber o que devemos versus o que podemos pedir no líquor. E vejam que isso, às vezes, em serviços mais complexos, acaba sendo um problema. Né? Pacientes que chegam em centros terciários, onde se dispõe de inúmeros testes, não é raro ver que se pesa absolutamente tudo o que tem. E esse é um problema, às vezes, do outro lado da moeda, onde temos serviços, onde temos pouquíssimas opções terapêuticas, mas elas têm que ser, poucas opções diagnósticas, mas elas têm que ser usadas racionalmente. Né? A abordagem sindrômica é essencial para o diagnóstico e tratamento oportuno, permite otimizar o uso racional de recursos também. Próxima.
As manifestações neurológicas de diversas doenças oportunistas podem ser similares. Então, vejam que a clássica história de tomo e líquor, ela é praticamente uma extensão da propedêutica neurológica. Isso é muito importante para poder diferenciar nossas principais etiologias, né? E considerar que o espectro de manifestações de cada doença também é variado e a cobertura empírica depende das etiologias prováveis, os testes realizados e a gravidade do caso. Uma mensagem final. Vean que neuroagis, provavelmente 90-95% dos problemas que se ven na prática clínica diária se reduz a 4 ou 5 doenças neurológicas, só que elas têm um espectro muito amplo de manifestações, né? E lembrar que uma apresentação comum de uma doença rara usualmente vai ser menos provável que a apresentação rara de uma doença comum. Então, é mais frequente ter uma apresentação atípica de toxoplasmose cerebral do que um linfoma primário, por exemplo. Isso é válido para o Brasil, é válido para a América Latina. Muito obrigado.